esteja sobre a vida de cada um de vocês, que a paz esteja sobre você e sua família, e que vocês possam receber a maravilhosa bênção do Senhor, que é estar vivo, poder adorá-lo, ter uma casa, ter um café da manhã. Em tudo nós temos que dar graça, porque o Senhor é bom e o tempo todo o Senhor é bom. A nossa porção de hoje, a nossa paraxá de hoje, é a paraxá número 11, que em hebraico se diz Vá e Agash, que quer dizer e se achegou. Ela está no livro de Gênesis 44, de 18 até 47, 27. Temos a porção do profeta Ezequiel e também a parte do chamado Novo Testamento em Lucas 6, 9 e 16. Eu sempre procuro criar um tema para a nossa porção, e o tema de hoje é o reenquadramento. E aí, no desenvolver, nós vamos ver o porquê desse tema. A nossa porção, ela começa com o primeiro versículo, né, dessa porção, que é Gênesis 44, 18, que diz o seguinte: Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Judá, ele aproximou-se de José um pouco antes de se dar a conhecer, de José se dar a conhecer. Da mesma forma, sucederá nos últimos tempos, pouco antes do Messias Yeshua se dar a conhecer ao povo judeu. Nós estamos vivendo esse tempo agora, quando o povo judeu se aproxima cada vez mais de Yeshua para conhecer sobre ele, não como o mundo o pintou, mas sim como um judeu praticante da Torá. Judá, que é o povo judeu, tanto nos tempos apostólicos como nestes 2000 anos, aproxima-se de Yeshua sem reconhecer que ele é o Messias. Tu és como Faraó. O enviado é como aquele que o enviou. O que vê o enviado, vê aquele que o enviou, como diz João. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando o povo hebreu fala em sair da terra de Israel, usa a expressão descer. E quando fala em entrar na terra de Israel, usa a expressão subir. Isso nos ensina que quando uma pessoa sai de Israel, ela desce espiritualmente. E quando essa pessoa entra na terra de Israel, ela sobe espiritualmente. O Eterno chama a terra de Israel de minha terra. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti
serei culpado para com meu pai por todos os dias. Fiador, em hebraico, é arav. Isso significa que você está disposto a sofrer no lugar do seu irmão. Mais uma vez, Judá, como ancestral do Messias Yeshua, de uma forma profética, expressa uma atitude que o Messias faria na sua primeira vinda. Estava disposto a levar a culpa para salvar o seu irmão. O Messias se fez responsável no lugar dos homens e ele leva o seu corpo às marcas das consequências do pecado da humanidade. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu: Senhor meu e Elohim meu. Elohim significa Deus em hebraico. Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Ser fiador implica em levar a responsabilidade até as últimas consequências. Judá foi fiel à promessa feita a seu pai. Naquele momento, ele mostrou não apenas arrependimento, mas também mostrou como estava disposto a consertar aquilo que tinha feito de errado com seu irmão José. Em vez de entregar o filho de Raquel, que o seu pai tanto amava, ofereceu-se em seu lugar. Se não há intenção de retificar os erros cometidos, não há um arrependimento verdadeiro. Lucas diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A salvação veio à casa de Zaqueu, porque houve evidências claras do arrependimento dele e dos seus pecados. O mesmo vemos na vida de Judá. Ele não voltaria a desiludir o seu pai. Quando Judá mostra arrependimento verdadeiro por ter vendido o seu irmão, é aí que seu irmão se dá a conhecer. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Da mesma forma, Yeshua não foi manifestado ao mundo logo depois da sua ressurreição, mas somente àqueles que tinham caminhado com ele, conforme diz Atos. A este ressuscitou Elohim ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Elohim antes ordenara. José não se deu a conhecer
até que seus 12 irmãos estavam juntos. Isso demonstra que o Messias não se dará a conhecer nos últimos tempos até que as 12 tribos estejam reunidas. A reunificação do rebanho começou a ser feita durante o ministério terreno de Jesus e ganhou força nos últimos anos, à medida que nos aproximamos dos últimos dias. Também aprendemos aqui que tem que existir unidade entre irmãos para se ter a plena revelação do Messias. Olha o que diz Efésios, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor do Mashiach, do Messias, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tal como os irmãos de José não o reconheceram no seu primeiro encontro, mas somente no segundo, também o Messias Yeshua não foi reconhecido pela maioria dos judeus na sua primeira vinda, mas será, com certeza, na segunda. Por outras palavras, estamos vivendo o tempo em que a maioria dos judeus conhecerão a Yeshua como sendo o Messias verdadeiro. Agora, ele está se dando a conhecer como ele é verdadeiramente, aquele Messias da qual as Escrituras falam. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Havia intimidade entre os irmãos. Agora, o Messias Yeshua dá-se a conhecer de uma forma bastante íntima aos que são descendentes das 12 tribos de Israel, chamando-os de volta às suas raízes hebraicas e dando-lhes a entender a sua relação com ele, não somente de forma espiritual, mas também física. As pessoas que recebem esse tipo de revelação, elas não continuam sendo as mesmas. O seu conceito de si mesmo muda radicalmente. E o conceito de quem é o verdadeiro Yeshua muda radicalmente também. Agora, vem ele num contexto hebreu e não gentio. Já não vem somente como o Salvador dos gentios, mas sim como o Salvador de Israel, da qual fazem parte os israelitas naturais e todos aqueles enxertados que antes eram considerados gentios. Romanos 11 explica isso. Eu não vou passar esse texto agora porque é um pouco grande, mas leiam depois, Romanos 11, de 19 a 36. Foi Judá que provocou essa revelação de José. Da mesma forma, os judeus são os que finalmente deverão fazer que Yeshua se manifeste em glória, como diz Mateus 23. E também Atos 3. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. No momento da revelação de José, houve choro. Da mesma forma que há muitas emoções, muitas lágrimas naquelas pessoas que recebem a revelação verdadeira do Messias Yeshua. Yeshua chorou sobre a cidade de Jerusalém, como diz lá em Lucas. Os habitantes de Jerusalém
chorarão quando ele se der a conhecer, mostrando as suas feridas, os sinais do pacto renovado. Zacarias 12 diz o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Nos primeiros versículos da profecia de Zacarias, no capítulo 12, fala-se de uma guerra que irá ser causada por um movimento árabe e apoiada pela coligação internacional. O motivo dessa guerra é Jerusalém. Estamos vivendo esse tempo quando o Eterno coloca a sua cidade como um copo de tremor para todos os povos que estão ao redor, e logo se dará uma guerra, e devemos clamar pela paz, como diz o Salmo 122, rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém, prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Essa guerra será ganha pelo povo judeu, e a cidade será habitada de novo. Mas depois dessa guerra, haverá um derramamento do espírito de graça, do espírito de oração entre os habitantes da cidade, e a eles será revelado o que antes não viam, que esse Yeshua, que foi cravado no madeiro há quase 2000 anos, esse é o Messias ben Yosef, o Messias prometido, o Messias filho de José. Então, haverá um lamento impressionante, especialmente entre os judeus ortodoxos. No capítulo 13 do mesmo livro do profeta, a gente pode ver esse avivamento entre os ortodoxos em Jerusalém, que produzirá uma purificação do pecado e da impureza. Toda adoração falsa será eliminada do país. O templo Bahá'í em Haifa será destruído. Todas as mesquitas serão demolidas. As discotecas serão encerradas. Os lugares de ocultismo desaparecerão. E o espírito imundo será eliminado do país. Baruch Hashem. Então haverá uma restauração do culto com sacrifícios no lugar do templo. Quando isso acontecer, serão provocadas todas as nações do mundo e se unirão de novo para batalhar contra Jerusalém. Olha o que diz Zacarias: eis que vem o dia do Eterno, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, e o Eterno sairá e pelejará contra essas nações como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste
de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Eterno, meu Deus, e todos os santos contigo. Esta será a última guerra antes da vinda do Messias. Nesta guerra, o exército de Israel será vencido e Jerusalém será tomada, como diz Daniel, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Uma vez que nessa guerra será destruído o exército de Israel, isso vai provocar um clamor muito grande nos habitantes de Jerusalém, e eles irão gritar pedindo ao Eterno que envie o Messias. Então dirão com todo o seu coração e com toda a sua força: Baruch Rabá Hashem Yahvé, bendito é aquele que vem em nome do Eterno. E então virá o Messias de novo para pôr os seus pés no Monte das Oliveiras e destruir com a espada da sua boca todos os exércitos do mundo liderados pelo anticristo. Os egípcios, que simbolizam todos os gentios, se darão conta dessa revelação do Messias de Israel e o seu grande choro por parte dos seus irmãos judeus. E disse José a seus irmãos: eu sou Yosef, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Veja, agora José falou em hebraico, apresentando-os como Yosef. Não disse, eu sou Zaphanapanerra. Não disse o nome egípcio. Da mesma forma, quando o Messias se apresentou a Saulo em Atos 9:5, ele não disse, eu sou Jesus Cristo, e sim, eu sou Yeshua HaMashiach. O seu nome não é Jesus, mas sim Yeshua. Quando ele fala com seus irmãos judeus, ele fala em hebraico, como está escrito. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Em Gênesis diz: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Nos últimos tempos, o povo de Israel se aproximará cada vez mais de Yeshua, como já vem acontecendo. Eu tenho mais de 40 pessoas da minha família em Israel. E escuto cada vez falando, fulano converteu, fulano converteu, fulano converteu, fulano converteu. Entendeu? O que é o converter? Eles largaram a sinagoga? Não. Eles deixaram de celebrar a festa? Não. Eles deixaram de celebrar o Shabat? Não. Eles simplesmente creram naquele Messias falado lá no Antigo Testamento.
o Messias que viria, e começam a crer em Yeshua, o Messias. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Elohim, Deus, me enviou adiante de vós. O Messias foi enviado para salvar vidas. Seja vós, pois, notório que esta salvação de Elohim é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Mais um em Romanos. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Esse era o plano do Eterno, por causa da rejeição de parte dos judeus. Tal como José foi rejeitado por seus irmãos, os gentios irão receber Yeshua para também serem salvos. Esse plano, eu vejo às vezes muitas pessoas falarem: os judeus não aceitam Jesus, os judeus não acreditam em Jesus. Por que eles não acreditam? Quem foi que os cegou para que não acreditasse? Foi o próprio Deus. Deus, na sua justiça, cegaria os homens para não reconhecer aquele que representa a salvação? Ia deixar por isso mesmo? Por isso eu creio plenamente que na hora certa, no momento certo, Deus vai tirar essa venda dos olhos e vai haver uma conversão imensa, crendo que Yeshua é o Messias falado na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Ele não é criação do Novo. Muitas pessoas acham que isso é uma criação do Novo Testamento. Não é. O Messias é falado lá atrás. Quem estuda o Antigo Testamento e não enxerga Jesus, não está estudando, está lendo um romance. Aquele que estuda não tem como não ver o Messias ali. Como os irmãos de José o reconheceram no segundo ano de fome, é provável que o momento do derramamento do Espírito de graça e oração sobre os judeus, é provável que seja no segundo ano dos 7 últimos anos antes da vinda do Messias. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. José soube, através dos sonhos do faraó, que faltavam 5 anos de fome. Portanto, para os filhos de Israel, só houve 2 anos de fome. José sustentou-os durante o resto do tempo. Os fiéis que não puderam nem comprar, nem vender durante a grande tribulação, por não terem a marca da besta, serão sustentados de forma sobrenatural pelo Eterno, tal como aconteceu com Elias durante os anos de seca, como cita lá 1 Reis. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. Pelo que Elohim me enviou adiante de vós,
para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Yeshua foi enviado ao mundo gentio para provocar ciúme nos judeus, para que eles, a seu tempo, sejam salvos por essa provocação. Veja o que diz Romanos. Para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Elohim, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. José, ele não atribui a culpa aos seus irmãos. Essa palavra vem de uma pessoa espiritualmente madura. Os imaturos é que não enxergam além do seu nariz e sempre estão atribuindo a culpa pelas coisas que estão ao seu redor ou pelos outros que estão ao seu redor. Não entendem que por trás do sucesso e por trás dos infortúnios há leis espirituais e planos divinos. José fez o contrário, tirou a culpa dos seus irmãos. De igual modo, Yeshua retira a nossa culpa quando nos arrependemos verdadeiramente. O Eterno tinha um plano ao enviar o Messias, a salvação do mundo, e especialmente a salvação do Israel de Deus. O que é o Israel de Deus? São os naturais e os enxertados, crentes em Yeshua. Elohim, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. A palavra pai em hebraico, Abba, ou sem as vogais Av, não significa somente pai, significa também conselheiro, amigo e ministro. Como José foi levantado à posição de ministro de Faraó, assim Yeshua também recebeu de Hashem o título de Av, de Abba, conforme, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Elohim Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Esse texto nos ensina que o chamado arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, será depois da grande tribulação. Como nos tempos de Elias, houve seca durante 3 anos e meio, e também é provável que o tempo da grande tribulação dure 3 anos e meio, que seria a última parte da 70ª semana dita lá por Daniel. Grande tribulação não é a mesma coisa que ira de Deus. A grande tribulação
será para Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. A grande tribulação será para os que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho de Yeshua. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos do Eterno e têm o testemunho de Yeshua. Precisa ser mais claro? A grande tribulação é causada pelo sistema mundial maligno, Roma-Babilônia, dirigido pelo anticristo. A grande tribulação, ela é iniciada quando a abominação desoladora é levantada no templo em Jerusalém. Vamos ver aqui com calma. Daniel 9, 27. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Continuando. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo. Acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo, que mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. E assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É isso que o Messias ensina aos que creem nele, que somos nós, seus discípulos. Nós veremos a abominação desoladora colocada no lugar santo. Não há divisão nas Escrituras no que se traduz como igreja e os judeus que criam em Yeshua. A Kehilá, a igreja, a congregação, é composta, em primeiro lugar, por judeus e gentios convertidos a Israel, por meio da regeneração do seu coração, mediante a fé na morte e ressurreição do Messias, Yeshua, o Messias de Israel. Só há uma igreja, e essa igreja é uma parte de Israel, não é um povo separado. Ou seja, não há divisão entre igreja e Israel. Veja o que diz Gálatas. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Para ficar mais claro, leia 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Tanto os judeus como os gentios, que são parte de Israel, passarão pela grande tribulação. A ideia de que os que creem no Messias serão arrebatados para o céu, para serem salvos da grande tribulação, e que os judeus serão deixados para passar a grande tribulação,
baseia-se numa teologia de substituição e na lei do antissemitismo. Segundo Mateus 24, de 21 a 22, o momento do levantamento dessa abominação desoladora é aí o início da grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Segundo Yeshua, os escolhidos passarão pela grande tribulação. O tempo de ira é causado pelo Eterno. Será o tempo de ira de Deus. A ira, ela é o castigo que virá sobre aqueles que não creram na mensagem de salvação e que se rebelaram contra a Torá do Eterno e o seu Messias. Os justos passarão pela grande tribulação, mas não padecerão na ira de Elohim. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Yeshua, que nos livra da ira que virá. Apesar da terra de Israel estar passando por um período de seca e de fome, o Eterno traçou um plano para o seu povo, para que ele fosse alimentado naqueles tempos difíceis. E é sempre assim que o Eterno lida com os seus. Durante a nossa jornada, passaremos por tribulações, mas no momento exato, o Eterno providenciará uma forma de nos tirar daquele buraco, se caminhamos segundo as suas instruções. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens, para que tragam os vossos filhos pequenos e vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde todos. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, a casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Da mesma forma, Yeshua também vive e é governante entre muitos que o têm recebido como Senhor e como Salvador, e governará sobre todo o Egito, Egito igual mundo, quando da sua segunda vinda. Jacó, Israel, não podia crer na mensagem de que José vivia depois de tanto tempo que passou. Da mesma maneira, isso se passa com o povo judeu hoje em dia. Ao princípio, não creram que aquele a quem chamavam Jesus era Yeshua, o Messias de Israel. Mas logo crerão, e então reviverá o Espírito de Israel. E Yeshua é o único que poderá fazer reviver o Espírito de Israel. E disse Israel, Jacó: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. A Torá muda o nome de Jacó de um versículo ou de outro. Quando o espírito de Jacó revive, ele é chamado Israel. Logo chegará o momento quando Israel, como nação, reconhecerá que Yeshua ainda vive.
E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Elohim de seu pai, Isaque. Jacó se liga ao lugar de revelação, Beersheba, onde ele nascera, onde seu pai nascera. E assim o Eterno se revela novamente a ele. Jacó está com dúvida se deve descer ao Egito ou não, mas o Eterno o tranquiliza e disse: eu sou o Eterno, o Elohim de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Israel se converteu numa grande nação, numa terra estrangeira. Assim também será nos tempos dos gentios convertidos. Eles entrarão em Israel para ser uma grande nação, segundo a Bíblia, 1000 vezes maior do que quando saiu do Egito pela primeira vez. Como diz lá em Deuteronômio 1:10. Mais de 2 milhões de israelitas saíram do Egito na primeira vez. Na redenção final, será 1000 vezes mais. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. A presença do Eterno foi com Jacó ao Egito. Também há uma promessa de subir outra vez. E essa promessa, ela implica em 3 coisas. Jacó não ia ser enterrado no Egito, mas sim na terra de Israel. Isso nos ensina que um corpo morto, o corpo de um morto, continua a ser uma pessoa que dorme. Jacó subiu do Egito, não disse os restos mortais de Jacó subiram ao Egito. Disse Jacó subiu ao Egito. Os descendentes de Jacó subiram do Egito à terra de Israel. O corpo de Jacó e seus descendentes vão ser ressuscitados. A palavra que é traduzida como tornar em hebraico é gam aler, que quer dizer subir. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Goshen. Isso é Faraó falando com José. O engenheiro agrônomo Rodolfo Olivares, de El Salvador, ele informou que a terra de Goshen é uma das melhores terras do mundo, se não for a melhor terra do mundo. Ele escreveu um documento sobre isso. Pesquisou ali durante vários anos. Ali nunca falta água. Ali não existe pragas. Nunca faz frio. Não há ventos fortes. A terra é plana e tem uma umidade que não necessita irrigar. É um solo riquíssimo em matéria orgânica e minerais dos rios, principalmente selênio, cobre e ferro. E isso faz com que os nascimentos dos animais e também das mulheres tenham uma elevadíssima taxa de sucesso. E no Êxodo está escrito: e as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras cheguem.
José salvou a vida dos egípcios da mesma forma, e Yeshua preparou uma salvação para todas as pessoas da terra. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. E agora vamos no nosso tema, que é o reenquadramento. Gente, o que quer dizer isso? Algumas pessoas mandaram mensagem, o que quer dizer isso, reenquadramento? Falei, espera que vamos conhecer. Eu não sei nem se existe essa palavra, tá? Talvez eu tenha inventado. O reenquadramento nos diz que, embora nem sempre possamos mudar as circunstâncias em que nos encontramos, podemos mudar a nossa forma de vê-las. E isso já muda a forma como sentimos. Essa descoberta moderna é, na verdade, uma redescoberta, porque o primeiro grande reenquadrador na história foi José. Esse que nós estamos falando nessa porção, nessa paraxá. Vamos lembrar alguns fatos. José havia sido vendido como escravo por seus irmãos. Havia perdido sua liberdade por 13 anos e ficou separado da sua família 22 anos. Acho que seria bastante compreensível se ele sentisse um sentimento de um ressentimento em relação aos seus irmãos, se ele desejasse de alguma forma vingar sobre aquilo que fizeram com eles. No entanto, ele ergueu-se acima dos seus sentimentos e fez isso precisamente deslocando suas experiências para um quadro diferente. Olha o que diz ele a seus irmãos quando ele revela a sua identidade. Eu sou seu irmão José, a quem vocês venderam para o Egito. E agora não fiquem angustiados ou com raiva de vocês mesmos, porque vocês não me venderam, porque foi Deus que me enviou adiante de vós para preservar a vida. Deus me enviou adiante de vós para preservar vocês e preservar um pedaço na terra para mantê-los vivos. Então, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. E isso foi o que ele disse anos mais tarde, depois que seu pai Jacó já tinha morrido, e os irmãos temeram que José poderia se vingar. E ele disse, não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Embora vocês pretendessem fazer mal a mim, Deus transformou o mal em bem, a fim de preservar um povo numeroso, como ele está fazendo hoje. Então não tenham medo, eu mesmo vou prover vocês e seus filhos. José tinha reenquadrado o seu passado. Ele já não se via como um homem injustiçado pelos irmãos. Ele conseguiu se ver como um homem encarregado por Deus com uma missão de salvar vidas. Tudo o que tinha acontecido com ele era necessário para que ele pudesse alcançar seu objetivo na vida. Salvar uma região inteira da fome durante uma época de total escassez e fornecer um refúgio seguro para a sua família. Esse único ato de reenquadramento permitiu que José vivesse sem um sentimento de raiva, sem um sentimento de que foi vítima da injustiça. Isso permitiu a ele perdoar os seus irmãos e se reconciliar com todos eles.
transformou as energias negativas de sentimentos sobre o passado em atenção voltada para o futuro. José, sem saber, tornou-se o precursor de um dos grandes movimentos em psicoterapia no mundo moderno. Ele mostrou o poder do reenquadramento. Se não for esse o nome, tá? Eu estou aceitando sugestões. Tá? Não podemos mudar o passado, mas mudando a maneira como pensamos sobre o passado, mudamos o futuro, dando uma nova moldura a qualquer situação em que estivemos. Podemos mudar nossa resposta inteiramente e isso nos dá força para sobreviver, nos dá coragem para persistir e nos dá resiliência para emergir do outro lado da escuridão para a luz de um dia novo e melhor. Shabbat Shalom.